Olá! Nas aulas passadas, aprendemos a produzir as perspectivas isométricas utilizando o método do entalhador. Porém, ainda nos falta aprender a representar círculos e arcos em perspectiva isométrica. Na aula retrasada, deixei o desafio para que você representasse um cilindro em perspectiva. E aí, qual foi o resultado? Deixe a resposta aqui nos comentários. Você conseguiu fazer? De qualquer forma, na aula de hoje resolveremos essa questão. É importante frisar que na aula de hoje aprenderemos também a representar as perspectivas isométricas utilizando um instrumental técnico. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva e deixe o seu like. Agora sim, vamos começar! Nosso primeiro exemplo será o deste cilindro. Seguindo o método do entalhador, vou primeiro produzir um sólido simples e depois recortar os excessos, chegando assim ao resultado final. Acompanhe o vídeo. Nosso primeiro passo é produzir os eixos isométricos. Primeiro, traçaremos uma reta vertical com um ângulo de 90 graus. Na sequência, com o esquadro de 30 graus, traçaremos uma outra reta, formando ângulo de 120 graus com a reta vertical. Inverteremos o esquadro de 30 graus e repetiremos o processo do outro lado, criando uma nova reta. Os eixos isométricos podem ser produzidos dessas duas formas. O resultado será o mesmo. O importante é lembrarmos de sempre marcar as dimensões totais e parciais nos eixos isométricos. Dando continuidade, marcaremos as dimensões de altura, comprimento e largura nos respectivos eixos e faremos então as linhas isométricas. Basta agora apagar os excessos e nosso prisma quadrangular está pronto. Com o prisma pronto, precisamos agora representar os círculos da face superior e inferior de nosso cilindro. Aqui é importante frisarmos que não basta marcarmos o centro do círculo e o traçarmos. O resultado não ficará correto. Isso porque, quando imprimimos uma rotação nos sólidos para observá-los em perspectiva isométrica, os nossos círculos assumem o formato de uma elipse. Esse efeito pode ser observado neste vídeo. Acompanhe agora o passo a passo da produção dos círculos em perspectiva isométrica. O primeiro passo é determinar os pontos médios dos segmentos de reta que são os lados do quadrado perspectivado. É importante traçar todas essas linhas de construção em espessura fina para as apagarmos depois com maior facilidade. Determinamos então, nos vértices do quadrado que possuem menor diagonal, os centros 1 e 2, traçando os arcos até os pontos médios dos lados.
Os centros 3 e 4 serão determinados nos cruzamentos dos segmentos de reta que unem os centros 1 e 2 aos pontos médios dos lados opostos. Com a ponta seca nos centros 3 e 4, traçamos arcos concordantes com os arcos traçados anteriormente. Reforçamos então as linhas dos arcos da circunferência e apagamos as linhas de construção. Agora que você já sabe produzir círculos em perspectiva isométrica, vamos concluir a representação de nosso cilindro produzindo dois círculos, um em sua face superior e outro em sua face inferior. Com os dois círculos prontos, traçaremos então a maior diagonal do nosso quadrado perspectivado. Os pontos onde a nossa diagonal interceptar nosso círculo serão os pontos onde definiremos as linhas que delimitarão as laterais de nosso cilindro. Repetiremos esse processo na face superior e inferior do cilindro. Criamos então as linhas isométricas verticais e, por fim, apagamos as linhas de construção. Não tem mistério. A produção dos círculos em perspectiva isométrica é um processo um pouco mais complexo. Porém, com a prática você pega o jeito. Para a produção dos arcos em perspectiva isométrica, precisamos fazer o processo completo. Construiremos um quadrado e desprezaremos então sua metade. Para ilustrar o que estou falando, acompanhe o processo de produção deste exemplo. O comprimento total de nossa peça é de 12 centímetros. Porém, como o raio de nosso círculo é de 3 centímetros, acrescentaremos esta dimensão ao comprimento total do sólido simples, totalizando assim 15 centímetros. Faremos isso, pois, como disse anteriormente, para a produção do arco em perspectiva, teremos que fazer o processo completo da construção do quadrado perspectivado, desprezando, porém, sua metade.
precisaremos fazer a construção do arco nas duas faces de nosso sólido, tanto na frontal como na face posterior. Após a conclusão do processo, apagamos as linhas de construção e reforçamos os contornos de nossa peça. Mais uma vez, para você se exercitar, vou deixar na descrição deste vídeo os links de algumas atividades. Em um próximo vídeo, retornarei com as respostas. Bem, por hoje é só. Se este conteúdo lhe foi útil, por favor, curta e compartilhe com seus amigos e também conhecidos. Nos vemos na próxima. Bons estudos e até lá!